Olá, seja bem-vindo a mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. E eu já convido você a seguir o nosso canal, apertar o sininho e receber as notificações sempre que um programa novo entrar no ar, você vai ser avisado. E nós seguimos aqui com a nossa pauta sobre o mês da mulher, comemorando, homenageando as mulheres. E não só agora no dia 8 de março, o mês inteiro, uma inovação aqui do Tribunal de Contas do Rio. E hoje a gente está recebendo uma convidada especial. Ela é jornalista, atriz, produtora, Naura Schneider. Tudo bem, Naura? Oi, tudo bem? Prazer em estar aqui, prazer em poder falar sobre esse assunto, conversar com vocês. Obrigada. E no mês da mulher, né? É verdade. Né? É um mês da mulher que, aliás, tem que ser todos os meses, né, gente? Todo mundo pede. Essa é a nossa ideia. Exatamente. Naura, vamos bater esse papo aqui no nosso podcast pelo seguinte. A gente acabou de sair, a gente está gravando esse programa hoje, depois da apresentação de um filme de produção sua. Você também foi a atriz principal do filme, Vidas Partidas, né? E esse filme passou aqui dentro do nosso mês em homenagem às mulheres, dentro do TCM Cultural, com pipoca, refrigerante. Curtiu a ideia? Gostou da ideia? Adorei, Né? achei o máximo. Né? Clima muito de bom. cinema. Tem que ser cinema, é assim, É gente. isso, né? Tem Pipoca, que ter isso, tem que ter pipoca. refrigerante e um bom filme que gerou um impacto. E logo depois do filme, vamos colocar aqui, houve um debate. E assim, as pessoas ficavam assim, pô, mas será que vai ter ganho esse debate? Vai ter segmento? Te surpreendeu. Olha, é sempre surpresa, é sempre muito gratificante. E eu acho que a melhor parte, assim, quando eu vou passar o filme, é esse momento. É o momento em que o público, as pessoas que viram o filme, que se impactaram com ele, que estão pensando nessa questão, nessa temática, trocam com a gente. Isso, para mim, é muito gratificante. E essa temática que a gente está falando aqui, uma sinopse para não dar spoiler, porque o filme já é de 2016. Isso. Na verdade, ele faz uma referência à década de 1980, não é isso? Isso. Com temática de violência contra a mulher. Então, o impacto pode ter sido também em função disso, dentro de uma instituição como o Tribunal de Contas, para servidores, pessoas assim que têm, né, uma qualificação, uma visão mais aprofundada dessas temáticas. E isso tudo, de novo, falando, impactou, saiu todo mundo assim, olhando, e depois o debate foi rico. Foi, eu acho que foi muito boa essa ideia de vocês, sabe? De trazer essa temática para cá, para as pessoas que trabalham aqui e que a gente sempre tem ideia, né? Que você fala de tribunal, que as pessoas são sérias, sisudas, brabas, enfim, mas que lidam com questões muito delicadas, né? De fiscalização, de controle. De auditoria, enfim, de controle. Eu acho que é muito bom essas pessoas poderem pararem e terem a noção do que esse tema ainda hoje permeia na sociedade, o quanto esse filme que foi feito em 2016, mas que conta uma história de 1982, o quanto ela poderia ter sido contada hoje, aqui e agora, né? O quanto isso é atemporal e que, infelizmente, a gente está falando da mesma coisa, da mesma forma como se estivesse falando há 20 anos atrás. Então, eu quero, inclusive, parabenizar vocês, porque eu acho que é uma atitude muito, muito importante, sabe? A conscientização dos funcionários, das pessoas, para que elas entendam, e eu tenho certeza, pelo que eu percebi, assim, as pessoas saem impactadas e elas vão sair pensando, e elas vão, que eu falei muito, né? Falei no final, que isso sirva para você contar para sua vizinha, para o seu vizinho, para que alguém que, com certeza, todos nós, infelizmente, temos ou sofremos algum tipo de violência ou temos alguém que a gente conhece que sofre ainda esse tipo de violência. Agora, Naura, além de atriz e produtora, ser jornalista também, o que te motivou, né, dentro da sua área também de atuação como jornalista, que hoje você está muito mais voltada para a produção e como atriz,
trabalhar com essa temática? O que te motivou a esses temas vinculados à parte social e principalmente à questão feminina? Eu acho que, em primeiro lugar, nós, né, que temos esse poder na mão, que é o poder da informação, da comunicação, eu acho que a gente tem a obrigação de trazer temas que influenciem, que mexam e que façam a sociedade pensar. Então, isso é uma das coisas que sempre me provocou, assim, eu sempre pensei, bom, se eu quero fazer isso, se é uma coisa que eu gosto, que seja para eu retribuir as pessoas, né, de alguma forma, o pouquinho que eu puder fazer, de alguma forma eu poder falar com elas e para elas. Então, a questão da temática feminina, do universo feminino, sempre foi uma coisa que me chamou muita atenção. E eu falo muito que eu acho que isso talvez seja uma coisa pessoal, porque eu sou do interior do Rio Grande do Sul, eu sou de Santa Maria, uma cidade relativamente pequena, e que eu venho muito de uma cultura machista, né? Onde eu ficava muito impactada e muito braba com o que eu via, né? Que sempre, né, teve essa questão de que, não, mas você é mulher, você tem que se comportar assim. Porque você não pode agir assim, porque senão não vai ter ninguém que te queira, sabe? Eu ouvi umas coisas que eu falava, gente, mas peraí, eu não acho isso justo, né? E isso me incomodava. E aí, quando eu fui fazer faculdade, eu escolhi o jornalismo, eu pensei assim, eu preciso fazer e falar com as pessoas, fazer alguma coisa que eu possa falar com as pessoas. E foi por aí que eu comecei a pensar nessas temáticas. Depois eu vim para o Rio e aqui eu vi que tinha um universo muito maior, muito mais aberto, que as sociedades, embora num único país, eram diferentes, né, em tempos diferentes, e que eu queria muito falar sobre para essas mulheres que certamente sentiam coisas como eu sentia ou coisas diferentes, como foi o caso da violência doméstica, que eu não tive, graças a Deus, não tive essa experiência de uma violência física, mas eu digo também que eu, com certeza, tive a experiência de violência psicológica. Todas nós mulheres, em algum momento, sentimos um pouco de violência ainda na sociedade que nós vivemos. Então, isso foi o que me motivou. Eu acho que foi uma coisa meio pessoal, de inquietação minha. A palavra inquietação é muito, né? Eu acho que tinha essa coisa, assim, que até hoje, assim, eu fico braba quando eu vejo uma questão de alguém, assim, querendo se sobressair sobre uma mulher, ou só porque ela é mulher. Isso me incomoda, porque... Você acha que, claro, o preconceito está aí. Não tenha dúvida que a gente vive um preconceito ainda, infelizmente, estrutural, né? Dentro dessa nossa sociedade. Agora, para o filme ele fala dessa temática de violência doméstica. Claro que a gente aqui, de novo, né? Você pode até fazer uma sinopse rápida do filme, mas como é que você enxerga ele como alguma ferramenta de mudança? Porque, de novo, a gente veio passar ele agora, no mês da mulher, aqui no Tribunal de Contas. Você já passou ele em outros lugares também, que você já até comentou isso na hora do debate. Preconceito em relação a isso? Eu acho que a gente ainda sofre, sim, muito, muito preconceito. Mas também acho que o filme é uma ferramenta muito poderosa. Existe essa frase, né, que todo mundo fala, que a arte salva. E é verdade. Eu acredito. Eu acho que, através da arte, você traz, de uma forma lúdica, temas, às vezes, muito perturbadores, como é o caso da violência doméstica e como é o filme O Vidas Partidas, né? Porque as pessoas saem muito caladas do filme, assim, elas saem muito impactadas, pensativas, mas é uma realidade. Então, você provoca, através da arte, você provoca nas pessoas uma reflexão. E quando a gente reflete, a gente evolui de alguma forma. E isso que é o importante, a gente passar a informação, a gente provocar a reflexão para fazer a transformação. Tudo que a gente quer é que aconteça essa transformação, que nada mais é do que uma igualdade. Exato. É pouco que a gente pede. É pouco, mas ainda... Mas é muito longo, muito longe ainda. Muito extensa, né, Naura? A gente também, de novo, citando aqui a relação a 1982, né, na década de 1980, e hoje, se esse filme, como a gente falou, esse filme foi passado agora
em pleno 2024, né? Ele é totalmente atual. Super atual. O que mudou? O que melhorou em relação à própria legislação? Porque ali no filme você vê uma esposa vítima de violência doméstica, com suas situações todas relacionadas à família, às filhas. O que mudou na hora? O que não mudou? O que precisa mudar? É quase que um estudo sociológico aqui. Eu acho que mudou, sim. Hoje as pessoas falam mais desse assunto. Não existe mais tanto a vergonha de expor este assunto. Às vezes, claro, que toda pessoa que sofre violência, ela não quer se expor ou expor o que está acontecendo, porque soa às vezes como uma fraqueza, né? Então é muito difícil para essa pessoa colocar isso, né? Verbalizar até isso é muito difícil. Mas eu acho que hoje, da década de 80 para hoje, eu acho que a gente teve... Primeiro que a gente tem hoje a Lei 11.340, que é a Lei Maria da Penha, que é uma lei realmente modelo no mundo todo e que assegura à mulher um pouco dos seus direitos em relação à sua integridade, né? Então, hoje você sabe, e as mulheres sabem, e quem não sabe, a gente continua gritando para que elas saibam, que você pode ir numa delegacia de mulheres, que você pode pedir uma medida protetiva, e uma coisa também importante dizer que logo que a Lei Maria da Penha começou, as mulheres iam lá, faziam a denúncia, e aí elas chegavam em casa e o cara pedia perdão, chorava, dava flores, né? Como a gente vê no filme, enfim, e elas acabavam voltando à delegacia e retiravam a medida protetiva, a denúncia. Hoje não. A lei acabou com isso. Hoje não. Hoje, uma vez feita a denúncia, não existe mais como você voltar atrás. O que é muito bom, porque elas não podem ser coagidas, né, com isso, e eles também vão pensar duas vezes, né? Porque isso dá cadeia, sim. Os homens vão presos de verdade. Isso é que nem pensão alimentícia, né? Não tem conversa. Então, isso é uma coisa que fez com que os homens talvez pensassem um pouco mais. Eu acredito que homens mais esclarecidos, que tenham... que saibam o que é realmente a lei. Mas a gente fala de um país, né? Um país muito grande, que tem culturas muito diferentes, que tem um patriarcado... Você acabou de falar de uma delas, que é a cultura do Sul. Do Sul. É completamente diferente, eu não gosto dessa palavra, mas ela é bem diferente do Sudeste... do Norte, e do Nordeste, né? Eu falo muito também do Ceará, né? Que é uma cultura muito machista. Enfim, então você vê que a gente tem uma cultura do patriarcado, não tem jeito. Sim. Mas isso está mudando, sim. E hoje eu acho que a própria fala, o próprio esclarecimento, a própria lei, os produtos que a gente vê por aí em relação a esse assunto faz com que as pessoas reflitam mais sobre essa questão. Então, eu acho que a gente avançou, sim, não o quanto a gente gostaria, né? Porque nós temos uma lei, mas muitas vezes a gente não tem o acolhimento dentro dessa lei, dentro dessa delegacia. A gente não tem cidades que tenham delegacia de mulheres, né? Então, e acontecem essas questões. Cidades, Naura, que, por exemplo, o agressor... ele é parente de uma autoridade local. Também tem isso. Né? Cidades pequenas sempre tem, né? O tio que é juiz, o outro que é delegado, o outro que é não sei o quê. Como é que faz? E a pessoa fica, né, refém daquela situação. Então, é ainda muito difícil, mas eu acho que nós tivemos um avanço. E acho que só o fato da gente ter essa lei como um modelo... que eu mesmo, quando fui para fora do Brasil com os filmes sobre essa questão, vi em outros países as pessoas querendo muito saber como é que é a nossa lei, como é que isso funciona, e países desenvolvidos. Eu levei um documentário para a França e fiz uma palestra em Paris, em 2013, e eu fiquei impactada com o quanto elas me bombardeavam de perguntas e o quanto elas me diziam que elas eram desamparadas lá. Falei, meu Deus, mas um país desse
né, que você imagina que está à frente, né, mas sempre tendo essas questões. Em um país politizado, Politizado, uma região politizada, exatamente, né? as pessoas, né, com uma democracia, mas, enfim, isso é um problema mundial. Isso realmente é um problema mundial, é uma questão de saúde, é muito sério mesmo a questão da violência doméstica, porque ela impacta a família toda, ela não impacta só a mulher, ela impacta os filhos, ela impacta os pais, os avós, ela impacta essa mulher, essa relação familiar. Então, esse núcleo fica todo prejudicado. Agora, uma outra coisa interessante também, Naura, é que a gente está falando, você também no filme, você na própria apresentação, você fala da educação, que a gente precisa educar. Também para essa cultura machista que a gente convive e vive há muito tempo. Você acha que essas novas gerações que vêm aí, podem mudar alguma coisa? Ou a gente está voltando um ciclo, um passo atrás? Como é que você está vendo isso hoje? No dia a dia, né? Que você está fazendo outros filmes, está produzindo outros filmes. Você lida com jovens, você lida com produtores. E aí? Eu gosto muito dessa geração que está vindo aí, viu? Eu acho eles mais... Tão inquieta quanto você? Tão inquieta. Eles... eu acho que até mais. Eles são bem inquietos, mas isso faz com que eles se movimentem, né? E, com certeza, eu acho que a gente tem hoje uma questão muito importante, que é a discussão aberta. Eles são muito mais verdadeiros no que dizem, né? Parece que eu posso falar o que eu penso. Então, eu acho que isso é bastante importante para essa geração que está vindo. E a gente só vai conseguir realmente pensar e estancar essa questão da violência doméstica com a educação, com a nova geração. Porque hoje o que a gente sente muitas vezes é que a gente enxuga gelo. A gente está numa região, fala sobre o assunto, tem uma delegacia, diminui aquele impacto da violência, mas dali a pouco, em outro lugar, já está diferente. Você vê na época da pandemia, o feminicídio aumentou no Brasil. Então, você vê que é cultura, que é cultural mesmo. A gente precisa que essas crianças, que esses jovens entendam o quanto é importante você respeitar o outro, respeitar a sua mulher, respeitar a sua mãe, respeitar a sua irmã, não querer que ninguém faça com a sua irmã o que você não fazer, o que não gostaria que fizesse com a sua irmã, com a sua mãe, enfim. Então, essas pessoas, esses meninos que estão vindo aí, é que podem ser a nossa grande esperança, né? Disso realmente terminar. No final do debate, você fez uma provocação para os homens que também estavam lá na plateia aqui do tribunal, depois do nosso Cine Pipoca, né? E que você falou, e os homens não vão comentar nada, não vão falar nada? Isso te inquieta também? E assim, dentro dessas suas palestras, certamente você já fez outros debates em outras empresas, né? Depois de um filme como esse e outros filmes também. Tem algum caso especial que você lembre que essa fala me marcou e que me fez sentir realmente que eu fiz um produto que mexeu com alguém? E aí? Homem, falando de homem. Sim, mulher, sim. a gente viu. Não, sempre super, né? É um homem. momento. Tem. E hoje, quando eu provoquei eles, eu até pensei nisso. Porque quando eu olho, eles estão me olhando assim, eu com o olho estalado, né? Fica assim. E aí eu fico pensando assim, o que será que está passando na cabeça dele, né? Porque... Eu acho que fica aquela coisa assim, se eu abrir a boca, eu vou tomar uma bronca, vou falar alguma besteira, então é melhor eu não abrir a boca. É mais ou menos isso, né? Mas eu acho interessante, e eu falei ali também no debate, eu falei que a gente busca sempre uma igualdade, né? Quando a gente fala de universo feminino, né? E também de tirar essa igualdade favorece os homens, porque você tira também um pouco desse peso esse peso masculino, que eu acredito ser um peso muito grande, que é do provedor. O homem tem que prover incondicionalmente. O homem não pode chorar nunca por qualquer... Como assim? O homem sente a mesma coisa, tem a mesma dor, a mesma tristeza e não pode chorar. Tem essa coisa, né? Menino não chora. Para com isso. Que frescura. Então, essas questões também que são... Eu acho que são muito pesadas, né? Então, eu acho que nesse equilíbrio... seria muito mais gratificante para uma relação e quem sabe as relações também pudessem
durar mais, serem mais felizes, enfim, é isso que a gente busca. Mas eu tive uma pessoa num debate que eu fiz para os funcionários do Banco do Brasil, que ele era uma plateia assim, de uns 350 pessoas, e tinha muito mais mulher do que homem, mas tinham vários homens. Ele, de repente, levantou assim, do nada, e disse assim para todos nós, eu acho realmente muito estranho. A minha mulher, ela sempre diz para os meus filhos, ou fala para mim, você já falou para o fulano, não me lembro o nome dos filhos, para ele que ele é um adolescente, para ele sair, para ele usar camisinha, para ele levar camisinha? Mas ela nunca me disse para eu dizer isso para minha filha. E eu acho que eu deveria dizer para minha filha também, porque a minha filha também vai sair por aí, vai encontrar pessoas, e ela também tem que se prevenir. Eu fiquei muito impactada com ele positivamente, Sim. porque ele, do nada, ele levantou e falou isso. E eu não entendo por que a minha mulher é tão machista. Eu falei, gente, eu vou gravar isso que você está dizendo. Mas eu nunca esqueci, foi lá em Brasília isso. Eu nunca esqueci isso que ele falou, porque eu falei, gente, isso é um exemplo do que a gente busca. É exatamente isso. Perfeito, é verdade. Acho que, por si só, eu já digo o que significa ser igual, né? Exatamente. Naura, queria te agradecer mais uma vez por você ter vindo aqui no tribunal. Eu que agradeço. Ter liberado o filme, né, para a gente passar aqui no nosso Cine Pipoca, nesse mês da mulher, um mês inteirinho dedicado à homenagem às mulheres. A gente ainda tem aqui debate com personalidades, a gente ainda tem aqui uma apresentação de teatro. Então, assim, é um mês inteiro voltado para a pauta da mulher, né? E a nossa secretária-geral, a Márcia Lins, espero que ano que vem ela não pense no ano inteiro de programação. Porque, eu acho ótimo. Pois é. Olha só, a cultura, a arte ajuda muito, inclusive no trabalho de vocês. Hashtag fica a dica. Então, hashtag fica a dica, não é? Naura, muito obrigado mais uma Obrigada vez. a vocês. Sinta-se sempre acolhida aqui no Tribunal de Contas do Rio. E é isso, acho que a gente fecha esse bate-papo aqui agradecendo de fato, porque impactou. E todo mundo que saiu abraçando, quis fazer foto com você, conversar com você. E espero que você volte mais vezes. E sucesso ainda nas novas produções, vem novas produções por aí. Você está com um filme para ser lançado em junho, não é isso? Sim. Uhum. Como é que tem um nome interessante? Meus Quatro Maridos. Não vamos nem dar spoiler, não dá nem pra gente falar. É muito bom. É bom, sem spoiler. Os Quatro Maridos. Isso, Meus Quatro Maridos. Meus. Tá. Mas não, faz o seguinte, dá uma sinopsezinha, porque eu gostei. Como é que é a história? Rapidinho. Assim. O pessoal vai gostar, eu tenho certeza. Meus Quatro Maridos é a história de uma mulher que vai completar 50 anos e sonha em comemorar as bodas de prata, 25 anos de casado dela, com a mãe, as amigas. As amigas estão comemorando e ela tem muita vontade, porque isso é uma coisa cultural, que isso é uma coisa, né, da mulher ficar... Ou seja, um casamento de 25 anos é um casamento que deu certo, certo? Então, ela quer comemorar os 25 anos dela, mas ela se dá conta que ela ficou 25 anos casada, portanto, ela pode fazer uma comemoração. Aí ela chama os 4 ex-maridos que ela teve para comemorar com ela. Por quê? Somando os 4 casamentos que ela teve, ela ficou 25 anos casada. Então, nada mais justo e natural que ela comemorar os 25 anos de casada dela com os ex-maridos. Em breve, nos cinemas no Brasil todo. Sem Naura, dúvida. muito obrigado mais uma vez. Obrigada a você. A gente vai ficando por aqui, ó. A gente vai ficando por aqui com mais um Conta aí TCM Rio, o podcast do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Até o próximo e, mais uma vez, acompanhe a nossa programação no mês dedicado todinho às mulheres. Tchau, gente.